Bom, terceiros anos, vamos lá então. Iniciaremos o nosso conteúdo do terceiro bimestre, que será praticamente todo ele dedicado ao estudo dos circuitos elétricos, ou seja, dispositivos que permitem passagem de corrente elétrica pelos seus terminais e aproveitam essa energia fornecida pela corrente elétrica para realizar trabalho ou transformar essa energia em alguma outra utilidade nossa. Bom, corrente elétrica é essencialmente carga em movimento, um movimento ordenado de elétrons de uma região para outra. Tá, mas como isso é possível? Quais são os princípios físicos que permitem com que um circuito fechado como este aqui, provido de uma bateria e fios que vão fazer esse circuito fechado, quais são os princípios que estão por trás do movimento dessas cargas? Bom, os princípios são exatamente aquilo que nós vimos no semestre anterior. Nós vimos como as cargas, as partículas com cargas positivas ou negativas interagem entre si. Vimos como elas interagem com o campo elétrico, como elas geram e interagem com o campo elétrico. Então, o que vai ocasionar o movimento dessas partículas carregadas e gerar aqui uma corrente elétrica é o seguinte aspecto. Toda pilha ou bateria ou fonte de tensão, eles têm uma diferença de potencial, vocês já perceberam. Tem um polo positivo e um polo negativo. Ou seja, quando você tem uma diferença de potencial entre os terminais de um resistor, o que acontece? Você proporciona o surgimento de um campo elétrico ao longo desse circuito. Se existe um polo positivo e um polo negativo, você vai ter então as linhas de campo saindo do polo positivo e encontrando o polo negativo. Esse é o segredo. Nós sabemos que as cargas interagem com o campo elétrico. O campo elétrico acelera partículas carregadas. Então é isso que é criado aqui. Você tem uma fonte de tensão que gera diferença de potencial entre os terminais. Então surge um campo elétrico que percorre o condutor. E então as partículas vão acompanhar a direção do campo, se forem partículas positivas, ou a direção contrária do campo, se forem partículas negativas. Essa é a sacada. Veja aqui, ó. Quando eu forneço uma diferença de potencial, eu proporciono um fluxo ordenado de partículas carregadas. Nesse caso aqui, nós estamos visualizando como se fossem os elétrons. Vejam bem, elétrons são partículas negativas, não é? Então o que nós já podemos identificar aqui de cara? Este é o polo negativo e este é o polo positivo. O que os elétrons estão fazendo? Se dirigindo do negativo para o positivo. Então, este movimento ordenado de partículas carregadas em um circuito fechado é o que nós chamamos de corrente elétrica, certo? Percebam que uma corrente elétrica em um circuito fechado como esse está associado a uma diferença de potencial, DDP, ou tensão, ou voltagem, porque é exatamente esta DDP, a tensão no circuito, faz com que surja um campo elétrico que percorre o condutor, e aí então as cargas são dirigidas a favor ou contra o campo. Este é o princípio, certo? Então, surge então esse movimento ordenado de partículas carregadas, certo? Em que consiste então a medição da corrente elétrica? Bom, a medição da corrente elétrica é você pegar, por exemplo, uma seção do fio, qualquer parte que seja do circuito, por exemplo, esse canto aqui, que eu estou passando a mãozinha do mouse. Medir a corrente elétrica seria eu observar a quantidade de carga que está passando aqui nessa região durante um certo intervalo de tempo. É como se eu ficasse medindo aqui com um cronômetro, contasse o número de partículas que estão passando por aqui durante um certo tempo. Aí eu faria a conta. Passou tanto de carga durante tanto tempo. A razão entre a carga e o tempo de contagem é a corrente elétrica, que pode ser maior ou menor. Cada caso é um caso. Nós ainda não vamos nos preocupar com o que faz a corrente ser mais intensa ou mais fraca.
isso ainda não é nosso objeto de estudo. Nós ainda estamos definindo o que é corrente elétrica, certo? E a definição é esta: cria-se uma diferença de potencial entre os terminais do circuito. Isso faz com que surja um campo elétrico pelo condutor. Condutor tem, os objetos metálicos condutores têm elétrons livres. Então eles doam esses elétrons com muita facilidade. Então, se passa um campo elétrico pelo condutor, ele doa esses elétrons e aí então cria-se uma corrente elétrica, um movimento ordenado de partículas carregadas num circuito fechado como esse aqui. E a medição da corrente é você, como eu disse, fazer a contagem das cargas que estão passando numa seção do fio durante um certo intervalo de tempo. Então agora no próximo vídeo nós vamos abordar a equação que será utilizada para a corrente elétrica, particularmente para uma corrente elétrica constante. Tá? Este é o nosso objeto de estudo ainda, uma corrente elétrica constante. Então veremos como fazer a conta, certo? O valor numérico, avaliar quantitativamente a corrente elétrica, certo? Então esse é o assunto do próximo vídeo. Bom, pessoal, então, conforme eu mostrei na parte anterior, parte 2 dessa aula de corrente elétrica, o sentido que eu tenho que adotar em mente sobre o que é corrente elétrica é quando eu pego uma seção de um fio condutor e faço uma análise do quanto de carga está passando por aquela seção durante um certo intervalo de tempo. Então, é de fato uma contagem quantitativa, uma contagem da carga que está passando por uma seção de um fio durante um intervalo de tempo. Então, isso, em termos matemáticos, para a gente expressar matematicamente a corrente elétrica, vai ser feito com a seguinte equação: corrente elétrica vai ser então designada pela letra I maiúscula. Então, amplamente visto na literatura, nos livros de física, que o I maiúsculo é a corrente elétrica, ou I minúsculo às vezes, mas letra I, corrente elétrica. É então a razão entre a carga que está passando na seção do fio, dividido pelo tempo que você fez essa contagem da carga. Você fez uma contagem durante um certo intervalo de tempo. Então, corrente elétrica é a razão entre a carga que flui por um fio condutor durante um certo intervalo de tempo. Esta é uma das definições matemáticas para a corrente elétrica. Correto? É ela que nós vamos utilizar nos nossos problemas, nos nossos exercícios. Agora, a respeito dessas grandezas, isso aqui são as grandezas físicas: corrente elétrica, carga e tempo. Pois bem, vamos falar agora das unidades. Em que nós vamos medir aquelas grandezas? Então vamos lá. Corrente elétrica será medida em ampere. Bom, esta unidade nós nunca havíamos falado nela até o momento aqui no nosso terceiro ano. Então, o ampere, isso aqui é um acento à esquerda mesmo, porque esse aqui é francês, esse nome, é então simbolizado com a letra A maiúscula. Então, unidade de medida A maiúsculo, ampere, é uma unidade de corrente elétrica, certo? Tá, mas o ampere é uma unidade derivada, né? Ela deriva de outras unidades. Por quê? Porque olha só, aqui nós temos carga por unidade de tempo. A carga vai ser medida em quê? Em coulombs. Essa nós já vínhamos trabalhando. Então a carga em coulombs e o tempo em segundos. Então, se nós medirmos a carga em coulomb e o tempo em segundos, o ampere será definido dessa forma: 1 ampere é 1 coulomb por 1 segundo. Isso significa o quê? Se uma corrente elétrica é de 1 ampere, está dizendo então que durante 1 segundo passou 1 coulomb pelaquela seção do fio. Se forem 5 amperes, quer dizer que durante 1 segundo passaram 5 coulombs de carga. Se for 50, a mesma coisa, durante 1 segundo passaram 50 coulombs de carga. Então, a unidade de corrente elétrica é o ampere. Claro, podemos trabalhar com múltiplos e submúltiplos. Podemos trabalhar com miliampere,
quiloampere, megaampere, qualquer dos submúltiplos pode entrar aqui também. O que mais é comum de aparecer é o milho. Miliampere é uma ordem de grandeza interessante para a corrente. Então, fiquem espertos nesse detalhe também. Então, o ampere é definido dessa maneira. Tá? A unidade para a corrente elétrica, carga por tempo, então, 1 coulomb por 1 segundo é 1 ampere. Os problemas que nós vamos trabalhar serão todos utilizando esta definição aqui para a corrente elétrica, certo? E aí vale a mesma situação que nós sempre nos deparamos. Isto é uma equação, e aí você pode conhecer dois dos termos e ter que encontrar o terceiro. Tá? Então vamos trabalhar inicialmente com esta equação aqui em algumas situações e problemas. Então vamos começar agora os exemplos. Bom, então um exemplo bem tranquilo para nós iniciarmos a aplicação da expressão da corrente elétrica. Uma carga que 0,6 coulombs atravessou a seção de um fio condutor durante um intervalo de 3 segundos. Qual a corrente elétrica que foi medida então na seção desse fio? Bom, vamos trabalhar com a definição de que corrente elétrica é carga por unidade de tempo. Então basta substituirmos. Ele disse que uma carga de 0,6 coulombs, se quiser colocar uma unidade, tudo bem, mas não é necessário. Ao final, sim é necessário. Uma carga de 0,6 coulombs atravessou a seção do fio em 3 segundos. Bom, nesse caso, basta simplesmente fazer a conta mesmo. 0,6 dividido por 3 é 0,2, certo? Então, 0,2 coulombs por segundo. Mas quem é coulomb por segundo? Ampere. Então, 0,2 amperes de corrente elétrica. Simples assim, né, para iniciarmos de leve. Bom, vamos para mais um exemplo aqui. Uma bateria foi alimentada durante 1 hora com uma corrente de 2 amperes. É como se fosse um processo de carregamento, né, de um dispositivo. Bom, então, durante 1 hora alimentada por essa corrente, 2 amperes. Quanta carga foi armazenada durante esse tempo? Vamos fazer essa estimativa olhando para a expressão da corrente elétrica. O que nós temos aqui então? A corrente é conhecida, 2 amperes, e o tempo ao qual essa bateria ficou submetida ao carregamento, em tempo de 1 hora. Bom, então se nós temos a corrente e temos o tempo, então é tranquilo para encontrar a carga, certo? Só tem um pequeno detalhe. Veja que o tempo ali está em hora, certo? Ampere, ele é coulomb por segundo. Então, para a gente achar a carga em coulomb, nós temos que transformar isso aqui para segundo, né? Já que o ampere é coulomb por segundo. Bom, 1 hora tem então 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então 60 vezes 60, 3.600 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Esse é o tempo que eu vou utilizar aqui, porque eu quero que a minha carga saia em coulombs. Se eu fizesse do jeito que estava, eu teria 2 ampere hora. É uma unidade diferente da que eu quero que vocês façam. É usual, mas não é conveniente no momento. Então, quero a carga em coulomb. Então, eu tenho que transformar esse tempo para segundos. Então, é aquele tempo ali que eu vou utilizar. Então, veja, ó, corrente elétrica é carga por intervalo de tempo. Bom, aqui 2 amperes, carga, e o tempo em segundos, 3.600 segundos. Bom, para isolar o que? Esse 3.600 que está dividindo vai passar multiplicando. Então eu vou ter 2 vezes 3.600 igual a carga. Passei multiplicando. Né? 2 vezes 3.600 é
Então eu tenho uma carga de 7.200 coulombs. Como eu disse para vocês, uma equação com 3 variáveis, você tem duas delas e acha que está faltando. Nesse caso, a carga